Sejam bem-vindos ao curso de Promob Plus. Eu sou o instrutor Márcio Irineu, do canal Profissão Marceneiro. Nesta aula vamos ver na prática o configurador de dimensões para a cozinha. Tudo isso alienado ao padrão de montagem da minha marcenaria. Lembrando que na sua marcenaria você pode exercer outras formas de montagem. Daí você precisaria configurar de acordo com o seu padrão. Com o Promob Plus aberto, nós podemos acessar o configurador de dimensões de duas formas. Uma, clicando direto aqui nessa janela, e outra, vindo aqui em Ferramentas, na opção Configurar Dimensões. Note que aqui na parte superior já existem diversas configurações pré-definidas pela Promob, mas que por algum motivo nenhuma dessas configurações é o padrão de montagem da minha marcenaria. E digamos que eu queira criar uma nova configuração exatamente como eu monto os meus móveis aqui. Para fazer isso, eu vou escolher uma dessas configurações, vou vir em duplicar configuração e vou alterar o nome dessa configuração. Vou colocar treinamento Promob cozinha. Vou dar um OK. E um detalhe importante é o seguinte, é que após feita essa configuração, eu posso salvar e exportar como um documento. Assim, todas as vezes que eu formatar o computador ou trocar de PC, não irei precisar ter todo esse trabalho de fazer as configurações. Basta importá-la para o programa. Daí vale a pena, após você ter feito todas essas configurações, ter tido todo esse trabalho, você exportá-la e salvar em algum lugar. Pode ser um HD externo, pode ser um pendrive. O interessante é que seja fora do computador, porque se o seu computador tiver algum problema, é claro, você perderá o arquivo. Outra coisa é que se você é um projetista e tem vários clientes, agora imagina que cada um desses clientes tem uma linha de montagem. Uma forma diferente de montar os móveis. Você fazendo a configuração de dimensões para cada um desses clientes, na hora de fazer um trabalho é só escolher o cliente com a configuração desejada. Voltando aqui para as configurações de dimensões, ela já ficou aqui em cima como selecionada. Então eu vou vir aqui no ambiente que eu quero fazer a configuração, que é cozinha, vou clicar nesse sinal de mais e a primeira opção que devemos observar são as dimensões externas. Clicando sobre ela, ela vai abrir uma lista de dimensões. E o que é isso? Isso são medidas padrões de cozinhas, como altura de balcões inferiores, profundidade de armários inferiores, profundidade de armários superiores e por aí vai. Se por algum motivo alguma dessas medidas não são o padrão de montagem da minha marcenaria, uma das primeiras alterações a se fazer começaria por aqui. Por exemplo, digamos que o armário superior, eu costumo construir ele. Tá aqui, ó. Digamos que o armário superior tem a profundidade de 350, mas que na minha linha de montagem da minha marcenaria eu costumo fabricar ele com 400, eu iria vir aqui e alterar, depois aplicar e dar OK. Porque como padrão o Promob Plus já vem com todas essas medidas e que é exatamente esse padrão que eu utilizo aqui na minha marcenaria, na minha linha de montagem. Então eu não vou mexer nessas configurações, porque está tudo certinho aqui. A segunda ação, eu vou clicar sobre essa pasta chamada Chapas. Note que ao clicar, ela vai aparecer essa janela vazia aqui, né? Com algumas numerações vazias, que é onde nós vamos informar o tipo de material que nós vamos trabalhar e as dimensões. Eu costumo trabalhar somente com MDF. Então aqui em material, note que tem aglomerado e outros tipos de materiais. Nós vamos escolher aqui MDF. Ele vai abrir essa janela me perguntando se eu quero fazer algumas alterações, porque existem componentes aqui que utilizam material aglomerado. Como eu trabalho só com MDF, eu vou clicar em sim, não vou desmarcar nada, porque eu quero que altere todos. Então eu vou marcar sim, ele vai alterar todos como MDF.
Largura máxima da chapa. A gente vai trabalhar com 2,750, que é o padrão que eu utilizo aqui e que é o padrão que eu compro as chapas de MDF. Vamos alterar todo mundo. Espessura da chapa. Como padrão, eu costumo utilizar mais o MDF de 15. Então, vou marcar aqui como MDF de 15, a não ser essas daqui. Ele vai abrir aqui essa janela e aqui sim nós vamos fazer algumas alterações. Aqui em fundo, chapas de fundo inferiores. Eu costumo utilizar 6. Aqui em chapas de fundo superiores, ele está marcando 5. A gente vai desmarcar, mas depois nós vamos fazer essa alteração também, que também é com 6. Chapas de painel de porta, ele está marcando aqui 5, nós utilizamos 15. Por enquanto é isso. Vamos dar sim para fazer essa alteração. Feito isso, nós vamos aplicar. E a próxima ação vai ser montagem da caixa inferior. Aqui eu estou com uma caixa, que é padrão de montagem da minha marcenaria, que eu já havia aberto ela em um outro preset. Eu vou deletar e a gente vai importar aqui um novo balcão. Então veja que esse balcão aqui que nós importamos, ele ainda está com uma linha de montagem totalmente diferente da minha linha de produção aqui da marcenaria. E a gente vai fazer essas alterações. Então, montagem da caixa inferior. A primeira aqui é a fixação da base. Vamos abrir aqui a porta para nós entendermos esse conceito. Aqui na minha linha de produção, eu costumo avançar a base sobre a lateral. Aqui está ao contrário, a lateral está avançando sobre a base. Isso aqui a gente vai mudar aqui, ó. Só inverter. 15, porque nós estamos trabalhando com MDF de 15. Se fosse MDF de 18, a gente ia colocar aqui 18. Vamos marcar aqui, aplicar. Note que já mudou. A outra observação é o fundo. Note que aqui o fundo ele está encaixado e ele está com a configuração aqui para você colocar ele no canal. Mas nós vamos alterar, porque em balcão de cozinha eu não costumo colocar fundo. Então eu vou vir aqui e vou colocar sem fundo. Vou aplicar, ok? O único fundo que nós vamos configurar depois vai ser nos armários superiores. Que nos superiores a gente coloca. A outra opção, depois do fundo que nós vamos mexer, porque isso aqui ainda é relacionado ao fundo, nós vamos vir aqui em sarrafo. Nós vamos mudar aqui a posição deles, que está em horizontal, nós vamos colocar para vertical. Esse daqui é o sentido frontal para balcões, e esse daqui para gaveteiras também a gente já vai fazer essa alteração na vertical. E a gente vai vir aqui aplicar, marcar, não esqueça de marcar a caixinha aqui, aplicar, e ele já mudou. Alguma dessas configurações eu havia passado na aula passada. Aqui em prateleira. Aqui em prateleira eu vou alterar esse recuo dela para 20. Vou aplicar, ela já mudou. Outra coisa que nós vamos fazer vai ser vir aqui em portas. Frentes e portas, sinalzinho de mais, inferiores, nós estamos trabalhando com as inferiores, e aqui nós vamos configurar alguns detalhes. Entre portas, costumo deixar 3, borda lateral 6, borda superior, que é essa daqui, eu costumo deixar ela com a folga de 50, borda inferior com 6 e bordas de divisórias 6. Vamos dar um aplicar, você viu que já mudou aqui também toda a nossa configuração. Outra coisa, eu costumo muito utilizar aqueles puxadores, puxador gola. Então a gente vai fazer aqui, configurar ele também. Vamos vir aqui em modelos, aperta o E de editar,
modelos, seleção, e vamos vir aqui, ou todos, né? Pode ser todos, porque aí quando eu puxar um módulo ele já vai vir com o puxador. Então a gente vai vir aqui em portas, retas, madeira, e a gente vai vir em gola horizontal. Beleza. Agora vamos vir aqui no configurador de dimensões. E tá vendo aqui em frentes e portas tem essa opção puxador gola. A altura dele aqui, note que está 42. Só que a minha dimensão do puxador é de 35. A gente tem que alterar isso e colocar aqui como 35. Espessura de ponteiras, mais ou menos em torno de 2.0. Por enquanto, eu não adicionei aqui a ponteira, não usar, que isso aqui por enquanto não vai influenciar. A gente vai aplicar. Essa foi as alterações no balcão, beleza? Agora a gente vai puxar aqui também um gaveteiro. Vamos colocar ele aqui do lado e vamos puxar um gaveteiro. Vamos colocar ele aqui Vamos colocar ele aqui num tamanho... Vamos colocar ele num tamanho aqui de 600 para ficar maior. E veja só, esse gaveteiro. Vou colocar aqui também. Vamos colocar aqui o puxador. Frentes, puxador, madeira, gola. Legal. Vamos vir aqui e abrir. Nós vamos fazer algumas configurações aqui nessa gaveta. Bom, aqui nessa gaveta, a gente vai vir aqui nessa opção, gavetas, folgas. Aqui no gaveteiro nós vamos fazer algumas alterações. A primeira vai servir aqui em folgas de corrediça, que está 13, está correto. Pois folga até o fundo da caixa, que é isso aqui. Nós vamos alterar, eu costumo deixar 100 e vamos aplicar. Já mudou. É de editar, aberturas, vamos abrir isso aqui. Você descendo a barra aqui de rolagem, nós temos essas outras opções aqui que são a alteração dos gavetões, que nós não vamos mexer por enquanto. Quando eu puxar aqui os gavetões, a gente vai fazer essa alteração olhando aqui para a gente verificar e vocês entenderem como que faz essa configuração. Voltando aqui para as gavetas, outra coisa que nós vamos alterar vai ser esse fundo aqui. Se não me engano, ele deve estar com 15. Vamos ver aqui. Isso, está com 15. Para fazer a alteração desse fundo, eu vou ter que vir aqui em chapas e aqui em gavetas, fundos, e vou ter que mudar a espessura, que ele está aqui com 15, eu vou colocar ele com 6, aplicar. Depois eu vou fechar isso aqui, vou minimizar, cozinhas, e a gente vai vir aqui em fundos, agora de gavetas, e alterar isso aqui. Avança o fundo sobre a lateral. Suponhamos que o meu fundo aqui da marcenaria eu costumo parafusar ele por baixo. Então vou avançar aqui 15. Avanço o fundo sobre a frente também 15. Avanço o fundo sobre o posterior 15. E aqui em recuo do fundo, menos 6. Aplicar, veja que ele já ficou aqui como se estivesse parafusado por baixo. Outra alteração que nós devemos fazer é em relação às corrediças. Para fazer isso eu vou vir em Edit Editar,
modelos, vou vir aqui em corrediças, ela está aqui como apoiada, e nós vamos mudar para telescópica. É de editar, abertura, fechar, vamos selecionar tudo aqui, fechar e abrir. Veja aqui que ela já mudou o sistema aqui das corrediças. É de editar, abertura, vamos fechar todos aqui. Se eu puxasse agora um outro balcão, ou um outro gaveteiro, vou puxar aqui um outro. Note que ele já veria padrão exatamente com as alterações das configurações que eu fiz. Eu não precisaria novamente ter que fazer todo o processo novamente. Agora vamos fazer a alteração nos gavetões. Para fazer isso, vamos puxar aqui, vamos pegar aqui um gavetão que tenha um gavetão e um basculante. Esse daqui tá bom. Vou posicionar ele aqui. Não é esse, é esse. Aqui nós temos um balcão e com gavetão. Vamos abrir aqui. É de editar, aberturas, gaveta, basculante. Bom, essa daqui, ela já alterou também aqui o fundo, que eu gosto daquele fundo pregado por trás, que é o sistema de montagem aqui da marcenaria, digamos. E a gente vai configurar essa altura aqui das gavetas. Nós vamos vir aqui em folgas e note que aqui nós temos as gavetas, que é onde nós fizemos aquela alteração, e agora nós temos essa parte que são os gavetões. Folgas superiores, vamos deixar aqui com 35. Vamos aplicar aqui só para vocês entenderem, ela já aumentou 35 também. Aplicar 35. Vamos puxar agora um outro módulo, que são 2 gavetões. Gaveteiro, tá aqui, 2 gavetões. Vamos ver aqui como que tá essas alterações aqui, se ele também já alterou. É de editar, abertura. Legal. Ele também aqui já fez as alterações. A gente não vai precisar mexer. É de editar, fechar. Agora, uma coisa importante é que é o seguinte, se você estiver produzindo isso aqui, você vai exportar para o Cut Pro, para uma linha de montagem, para gerar um plano de corte, para você poder cortar todas essas peças. Isso aqui é o seguinte, nessas travessas aqui, vocês podem até reparar, quando eu monto os meus móveis, eu costumo colocar 2. Então o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar isso aqui. Duplicar. Vamos colocar ela aqui. Vamos colocar ela aqui, uma do lado da outra. Vou dar OK.
Aqui também a gente vai duplicar. A gente vai colocar aqui uma do lado da outra. Dar OK. E automaticamente, quando eu levar isso aqui para o plano de corte, ele vai considerar também essa alteração, essa duplicação que eu fiz. E ele vai marcar lá na minha chapa também como uma chapa a ser cortada, como um módulo a ser cortado. Existem outras configurações que nós devemos fazer antes de levar isso aqui para o plano de corte, que é justamente colocar, identificar as chapas que nós vamos usar, os padrões que nós vamos utilizar, mas isso é aula para um outro dia. Hoje nós estamos aqui trabalhando somente com a montagem dos móveis. Isso aqui não é uma cozinha não, tá, gente? É somente um exemplo que eu estou utilizando aqui para mostrar a vocês da forma como eu monto os móveis aqui na marcenaria e a forma como nós otimizamos isso aqui dentro do Promob. Existem mais configurações que nós devemos trabalhar aqui para mexer e é impossível abordá-las todas. Eu vou trazer aqui as informações mais relevantes, aquelas mais importantes, que é claro, existem várias configurações aqui que você pode estar alterando. Na sequência aqui, para produzir a cozinha, a gente vai fazer a alteração agora nos módulos superiores.